pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Diário do TST. Esse canal é pensado e desenvolvido para ajudar você dentro do seu dia a dia, aplicando normas, procedimentos, requisitos legais de uma maneira simples e fácil. Eu sou o Gustavo Vang, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho. Vamos conversar um pouquinho sobre comunicação, treinamento e capacitação no vídeo de hoje? Então fica no vídeo, aproveita o conteúdo para você melhorar o seu conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. A empresa deve obrigar ou deve cobrar dos seus funcionários a participação em treinamentos, em capacitação, em orientações e informações sobre a segurança do trabalho? E o empregador não, e o trabalhador, ele é obrigado a participar desses treinamentos, dessas capacitações, dessas informações e orientações disponibilizadas ou solicitadas pela empresa? E aí, o que você acha? Bom, se você olhar em diversas normas e legislações, você vai ver que tanto um quanto o outro têm as suas obrigações e os seus deveres com relação à orientação, capacitação e treinamento. E já de cara eu vou te falar aqui, é sim obrigatório tanto a informação fornecida pelo trabalhador quanto a participação do, do trabalhador para a esses treinamentos e esses cursos. Óbvio, né? A gente está aqui dentro da segurança do trabalho e a gente precisa ter um bom senso. O que é relevante para o colaborador? E eu estou falando disso hoje, nesse vídeo, porque eu venho ao longo do canal, se você perceber, eu sempre falo em comunicação, em capacitação, em treinamento, que o colaborador deve saber, que o trabalhador deve saber, que o empregado, a empresa deve orientar, que a gestão deve comunicar, que a gestão deve informar a todos os trabalhadores aquilo que acontece, seja indicadores, seja mudança no layout, seja mudança nos procedimentos. Então, tudo isso deve ser comunicado ao trabalhador, de alguma forma, seja conscientizando, seja treinando, seja capacitando, seja orientando, ou seja informando. Então, hoje eu trago para vocês realmente essa importância, essa obrigatoriedade. Então, lá na NR1 tem itens falando da obrigatoriedade do trabalhador participar do curso, participar de treinamentos. Na NR1 fala também da empresa orientando e informando e treinando e capacitando seus trabalhadores para a execução das atividades. Na CLT tem artigos que falam realmente sobre a obrigação do atendimento dessa capacitação, inclusive caso de não atendimento tem punição para que aquele colaborador, aquele trabalhador que não foi treinado, não foi capacitado, que a empresa seja punida por conta disso, por não oferecer, por não informar ao colaborador sobre as atividades, sobre tudo aquilo que acontece dentro da organização. E tudo isso deve ser muito bem pensado, orientado e definido para que o trabalhador tenha o conhecimento e realmente seja cobrado por aquelas atividades, por aquelas atitudes dentro da organização. E onde começa isso, né? Vamos ampliar um pouquinho. Ok, sei que a empresa é obrigada a fornecer o treinamento, a capacitação, e sei que o trabalhador é obrigado a participar disso. Mas quando que isso acontece? Como que acontece? E que treinamento? Vou fornecer qualquer treinamento para o trabalhador? A empresa é obrigada a treinar ele em tudo? Não, né? Vamos utilizar o bom senso e vamos utilizar não uma regra, né? Mas uma consciência dentro da organização.
A organização é feita de processos, também já falei aqui no canal, como a gente pode mapear esses processos, entender como é que é o fluxo da organização, e dentro de cada processo existem as funções que vão ser necessárias para a realização das atividades ali, e dentro dessa função você vai definir esse perfil, quem é esse trabalhador que deve executar as atividades, com relação a conhecimento, habilidades, atitudes, valores. Então, tudo isso você vai descrever. Quando a gente fala de conhecimento, você vai relatar quais são os conhecimentos necessários para aquela atividade. Por exemplo, eu sou uma empresa, ou na minha empresa, existe uma função de uma pessoa que vai fazer a manutenção predial, ou seja, troca de lâmpada, pintura, reformas, enfim, todas essas questões que envolvem as estruturas da empresa, essa pessoa vai manter essas estruturas de maneira adequada. E dentro dessas manutenções, existe talvez a limpeza da calha, a limpeza do telhado, a pintura realizada em altura. Ótimo. Então eu vou precisar de um colaborador que tenha conhecimento em altura e que seja treinado para fazer essas atividades em altura. Lá no meu perfil eu vou colocar lá treinamento, conhecimento em trabalho em altura. Quando eu falo isso, eu remeto à NR35 e lá ela fala que todo trabalhador que vai realizar alguma atividade em altura tem que ter uma capacitação, tem que ter um treinamento de X horas para o básico, intermediário, avançado, enfim, para realizar essa atividade. A empresa tem o funcionário, mas ela não tem o funcionário capacitado, treinado. Então, ou seja, ela tem que disponibilizar isso. O que eu quero dizer com isso? Que você vai fazer com base no conhecimento das funções que você precisa e você vai olhar para os seus trabalhadores e ver dentro daquilo que foi definido, aquilo que não tem, o que os quais colaboradores não têm esse treinamento, essa capacitação, e você vai oferecer, vai ofertar, vai informar e vai treinar esses trabalhadores para isso. Então é importante você ter ali o conhecimento, o definir o perfil da função com os conhecimentos, e com isso definido você vai ver quais são os trabalhadores que já têm esse treinamento e aqueles que você precisa capacitar. Veja como é importantíssimo você entender as atividades e entender como que a empresa funciona para que você possa determinar quais são os treinamentos que você vai disponibilizar para esses trabalhadores. Pensando nisso, ou pensando nisso não, qual é o resultado disso? Você vai conseguir trabalhadores adequados, trabalhadores com perfil para realizar aquela atividade. E a outra consequência disso, o colaborador sendo treinado, tendo essa capacitação, tendo essa informação, vai desenvolver a atividade de uma maneira segura, de uma maneira saudável, que ele não venha a correr riscos dentro das suas atividades. É importante, sim, dentro de todo o treinamento, independente se ele for feito em company, né, ou fora da companhia, em company, quando você contrata uma pessoa para vir dar treinamento para a empresa, ali para os funcionários dentro da empresa, ou quando essa pessoa sai da empresa para fazer um treinamento em alguma outra instituição. Sempre é importante fazer a avaliação da eficácia desse treinamento. Gustavo, como é que funciona isso? Vou lá, realizo o treinamento, disponibilizo o treinamento do meu empregador, ele participa do treinamento. Existem treinamentos que têm prova, existem treinamentos que não exigem prova ou algum tipo de avaliação, e ele voltou para a empresa para as suas atividades normais. Então ele tem ali aquele conhecimento fresco na cabeça dele e ele vai começar a aplicar no seu dia a dia. Depois de um determinado tempo, que não tem pré-definido, você pode fazer isso depois de 30, 60 ou 90 dias, você vai verificar se aquele treinamento que ele recebeu, ele ainda continua sendo executado da maneira que foi passada para ele no primeiro momento. Então você vai avaliar se aquele treinamento está sendo eficaz ao longo do tempo. E aí você vai ter o resultado positivo, ou seja, o colaborador entendeu, está ali com as informações, está realizando os procedimentos de maneira correta, e com certeza você
teve um sucesso, teve uma eficácia nesse treinamento. Outra possibilidade é o colaborador não estar executando a atividade conforme foi treinado, conforme foi capacitado, e aí você precisa avaliar esta ineficácia, né? Avaliar por que está acontecendo este não atendimento àquele treinamento que foi passado há algum tempo atrás. Ver se foi alguma dificuldade do trabalhador, ver se houve uma dificuldade da pessoa que passou o treinamento, de quem foi o instrutor. Então, precisa entender isso. E, se for necessário, você vai recapacitar ou treinar esse colaborador novamente para que ele possa assimilar esse conteúdo de maneira efetiva e de maneira positiva. Você pode estar se pensando, né? Mas toda vez que eu fizer isso, eu vou ter que recapacitar esse trabalhador? Não. Toda vez que acontecer isso, não, você precisa entender qual que é o que está acontecendo, né? Se você treina uma, treina duas, treina três vezes e o colaborador ainda continua fazendo errado, ou ainda continua fazendo de uma maneira que não é para ser feita, que não é aquilo que foi passado, que foi orientado, que ele foi treinado, você precisa entender o que está acontecendo, né? Será que o perfil desse trabalhador é para aquela função? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. E segundo, será que aquele colaborador está disposto a realizar aquela atividade? Então precisa entender aí, porque de repente aquele colaborador não vai conseguir, mesmo sendo treinado 50 vezes, não vai conseguir desenvolver aquela atividade que foi passada no treinamento. Então analisem, façam as suas considerações e sim, existe aí uma certa obrigatoriedade na realização ou na empresa em fornecer o treinamento necessário para aquela atividade, e o colaborador também existe a obrigatoriedade de participar desses treinamentos para que a atividade seja realizada com segurança, que não venha trazer nenhum dano à saúde dele, que pensando aí na qualidade no meio ambiente, que possa ser reduzidos os resíduos gerados ali dentro dessa atividade, inclusive com maior produtividade. Treinamento sempre é importante, sempre é bom. E toda vez que você tem alguma mudança dentro da sua organização, treine, capacite os seus trabalhadores e verifique se esse treinamento está sendo atendido, ou seja, verifique a eficácia desse treinamento ao longo do tempo. Eu fico por aqui. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. O que você achou sobre o vídeo, sobre outros vídeos que você vai assistir aqui dentro do canal, para que a gente possa aí compartilhar este conhecimento e crescermos juntos para uma gestão mais eficaz e uma gestão mais eficiente, tanto na parte de qualidade, quanto na parte de saúde e segurança e também nas questões do meio ambiente. Então, deixe seu comentário. Inclusive, compartilhe isso com os seus amigos para que esse conteúdo possa ser difundido e assim a gente conseguir melhorar o dia a dia de mais pessoas dentro do nosso universo. Um grande abraço e eu te encontro no nosso próximo vídeo.